Ô, Márcio, o que você está achando da pressa com que a Câmara quer votar esse PL? Ah, e você poderia explicar qual é a gravidade desse PL para os indígenas brasileiros? Olha só, Zênia, esse grupo que está querendo aprovar agora, passar esse PL, é um grupo que há muito tempo na Câmara dos Deputados já deseja fazer isso. Não é uma novidade que esse grupo, que hoje é liderado pelo Lira, lá na Câmara, mas é um grupo de deputados grandes, ligado ao agronegócio, etc., há muito tempo que eles querem passar esse tipo de conteúdo que está no PL, que basicamente, que é grave, é modificar a lei que rege a política indigenista brasileira naquilo que não fere a Constituição de 88, que é a Lei 6.001, de 1973. Né? É uma lei ainda do regime militar, né? Por incrível que pareça, uma lei do regime militar que tem sido, naquilo que foi recepcionado pela Constituição de 88, aplicada e tem garantido, né, aquilo que são os direitos básicos, fundamentais dos indígenas na Constituição de 88. Né? E esse PL ele ameaça exatamente mudar essa lei naquilo que facilita exatamente para os interesses do capital. Né? Por exemplo, facilitar a entrada de empresas, de empreendimentos, quaisquer que sejam, em terras indígenas. Inclusive com relação à questão, por exemplo, dos licenciamentos ambientais. Né? Então, uma das coisas que está lá é isso, facilitar, porque um dos outros aspectos que está correlacionado com isso é acabar com a obrigatoriedade da consulta livre e prévia, né? Que está estabelecido, por exemplo, na Convenção 69 da OIT. Então, eles estão querendo, nesse PL, também incluir isso. Eles estão também mexendo numa coisa muito séria, que é a questão da posse e usufruto exclusivo dos indígenas, né? Que é outro item que está estabelecido na Constituição. Outro ponto muito delicado, eles estão querendo acabar, na verdade, com a política de não contato com povos indígenas em isolamento voluntário, que é um dos pontos, digamos assim, nevrálgicos da política indigenista brasileira, né? Porque desde 87, ou seja, até um ano antes da Constituição de 88, que o Estado brasileiro decidiu não fazer mais contato com povos indígenas em situação de isolamento voluntário, né? E principalmente na Amazônia, onde eles estão concentrados. E essa política ela se consolidou nos últimos, né, quase 30 anos. Né? E consolidou de tal forma que o Brasil virou uma referência internacional em relação ao cuidado, né, com povos indígenas em situação de isolamento voluntário. Eu me lembro, quando eu fui presidente da FUNAI, eu cheguei a ir a uma conferência em Genebra, patrocinada pela ONU, pelas Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos. Não foi para ser questionado, não era para o Brasil ser questionado de alguma coisa. O Brasil foi convidado para o Brasil apresentar para os outros países como que o Brasil era um caso de sucesso em políticas indigenistas voltadas, por exemplo, à proteção de povos em situação de isolamento voluntário, porque existem outros países, né, que têm povos indígenas nessas circunstâncias, não só na América do Sul, no caso do Peru e nossos vizinhos aqui, né, principalmente o Peru, mas também na Ásia, no Sudeste Asiático, tem na Índia, na Nova Guiné, tem lugares ainda onde há povos indígenas em isolamento, situação de isolamento voluntário. Por tudo isso, esse PL ele é muito grave, porque ele vai atacar o coração, né, de vários aspectos da política indigenista brasileira, que foi conquistado a duras penas, com muita luta indígena e de aliados não indígenas também, em 1987, durante a Constituinte. Né? Todo mundo lembra, ou as pessoas que estavam lá naquela época lembram, e as que não estavam
já devem ter visto, talvez, alguma vez, a imagem do Ailton Krenak no plenário da Assembleia Constituinte, quando ele se pinta de preto, da cor, né, do genipapo, no rosto, em sinal de protesto, de luto, por conta daquele momento, os constituintes ameaçarem não aprovarem o capítulo dos índios na Constituição. O que não aconteceu. De fato, o capítulo 8º foi aprovado, né? E é um marco legal que norteia a política indigenista brasileira desde então. Então, o que é grave, não é? Nesse projeto de lei, aliás, tem um outro ponto que eu ia esquecendo, que é muito importante, que é também a questão do marco legal. O PL também ele reforça a ideia do marco legal, que foi um dos penduricalhos que os ministros do Supremo colocaram lá. Você lembra? Eu dei uma entrevista para ti na época. Foi, justamente. Quando foi o Supremo deu ganho de causa à FUNAI, ao governo, à União e aos indígenas, no caso da Raposa Serra do Sol. Né? Então, a Raposa Serra do Sol foi, sim, demarcada de forma contínua, de acordo com o que prevê a Constituição de 88, mas foram colocadas lá no acórdão 19 condicionantes. Essas condicionantes, no acórdão, essas condicionantes elas estão colocadas em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol, exclusivamente. Mas essa questão ficou ainda, digamos assim, como uma controvérsia, porque tem alguns juízes, aliás, alguns não, vários, né, juízes de primeira instância aí pelo Brasil, que consideram essas condicionantes, principalmente a do marco legal, como uma questão ainda válida para outras terras indígenas, e tem, inclusive, levado a paralisações de processos de demarcação de terras indígenas na justiça por conta disso. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, esta semana agora, ou a semana passada, na verdade, reabriu a discussão de um caso da terra indígena Xocleng, no sul do Brasil, né? No estado de Santa Catarina, e que é um caso só do Xocleng, mas, na verdade, ele tem aquilo que o judiciário hoje chama de efeito expansivo. Né? Uhum. Acho que a palavra é essa. É um termo técnico em que uma decisão do Supremo vai refletir em todas as outras. Né? Então, a questão do marco legal está em discussão do Supremo agora. Então, esse projeto de lei lá da Câmara, que está suscitando toda essa polêmica agora, e, inclusive, violência contra os indígenas ontem e hoje, ele está lá em Brasília, enfim, também reforça essa questão do marco legal. Ou seja, o que é o marco legal, para quem às vezes não acompanha isso? Né? O marco legal é o seguinte, é uma ideia que é uma ideia equivocada, não só do ponto de vista antropológico, mas ela é equivocada também do ponto de vista jurídico, porque a Constituição brasileira, de 88, ela definiu como critério básico, fundamento, digamos, jurídico da demarcação de uma terra indígena, do reconhecimento de uma terra indígena, é o seu caráter tradicional. A Constituição diz o seguinte, olha, as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, conforme os seus usos, costumes e tradições. Tradicionalmente ocupada é um conceito que remete à forma como os indígenas vivem, né? De forma tradicional, né? Aonde eles estão, em qualquer tempo. Por quê? Porque o fundamento é de que o direito dos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas ele é um direito anterior ao direito, ele é anterior ao Estado brasileiro, porque os indígenas estavam aqui, nesse território, antes. Portanto, é o que os juristas, desde João Mendes Júnior, lá atrás, né, início do século passado, falava que é o princípio do indigenato. Né? Então, o que o marco legal fala é que, digamos, só teria validade aquela terra indígena que os indígenas ocupavam na data da Constituição de 88. Como se a história como se não existisse a história, né? Quer dizer, por exemplo,
Isso vale para todos os povos indígenas brasileiros, e não só no Brasil, nas Américas. Né? O processo colonial de 500 anos ele foi empurrando os povos indígenas em direção ao oeste, né? Em direção, saindo do litoral em direção ao oeste. Quer dizer, todos os povos indígenas das Américas, de algum modo, fugiram. Fugiram da violência, do esbulho, dos ataques, desde o general Custer, né, das frentes pioneiras nos Estados Unidos, né, no século XIX, e antes disso, lá no século XVII, XVIII, ainda com os franceses e espanhóis, aqui pelos portugueses. Né? Então, quer dizer, quando você, hoje, em 2021, identifica um povo indígena num determinado local, no território brasileiro, aquele local que ele vive hoje é a terra indígena dele mesmo, porque ali ele vive de forma tradicional. Não quer dizer que ele vivia exatamente naquele mesmo lugar há 300 anos atrás ou há 200 anos atrás. Por quê? Porque provavelmente ele vivia num lugar ali próximo ou um pouco mais distante, e ele foi obrigado, aquele povo foi obrigado, por ataques, por guerras, por, enfim, uma série de escravidão. Né? As pessoas esquecem, muitas vezes, na história do Brasil, que a escravidão não foi só dos africanos, os negros que vieram para cá, trazidos da África como escravos, e foram escravizados. Os indígenas também foram escravizados, juntamente com os africanos. A escravidão no Brasil ela é uma escravidão indígena e africana. E a escravidão indígena, muitas vezes, ela é meio que apagada um pouco da memória. Né? As pessoas esquecem. E a escravidão indígena também causou expurgos e esbulhos territoriais imensos. Né? Então, tudo isso para resumir que esse tipo de iniciativa legislativa que está na Câmara hoje não é de hoje, já há algum tempo que esses grupos que representam justamente esses setores do capital que têm interesses nesses territórios, né, de eliminar, de acabar com as terras indígenas.